Olá, meu nome é o professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de física, mais especificadamente a primeira competência, que se intitula a ciência do dia a dia. Nessa competência nós vamos discutir um pouquinho de fenômenos físicos que permeiam, o nosso dia a dia, sempre contrapondo essa noção social junto com a noção científica. E eu vou mostrar para vocês que a maneira pelo qual nós definimos conceitos socialmente, a maneira pelo qual nós definimos os conceitos cientificamente são completamente diferentes. Então, vamos juntos, começando a competência de número 1. Nós vamos discutir agora um outro fenômeno associado a ondas, que vamos estudar, é a refração. Bom, até então nós estudamos um fenômeno que quando uma onda incide uma superfície e retorna, propaga-se em seu meio de origem. Agora nós vamos estudar um fenômeno também muito comum no seu dia a dia, que é caracterizado quando uma onda incide na superfície, porém, ao invés de retornar ao seu meio de origem, ela atravessa, propagando-se agora em um meio completamente diferente, um meio que possui novas características. Sempre que uma onda incide em uma superfície propagando-se em um meio de características diferentes, a este fenômeno dar-se-á um nome, chamado-se então agora de refração. Nós vamos aplicar inicialmente a ideia da refração para ondas transversais, por exemplo, numa corda, que nem a gente estudou anteriormente na reflexão. Então a ideia, pessoal, continua sendo praticamente a mesma. Eu tenho um pulso, eu produzo um pulso em uma corda, só que agora a minha corda ela está dividida em duas cordas com características diferentes. Fisicamente, como é que nós estamos diferenciando uma corda de outra, a corda A da corda B? Nós vamos diferenciá-las a partir dessa informação, que é chamada de densidade linear. O que é a densidade linear? Densidade linear, como qualquer outra densidade, é uma proporção entre a massa e uma informação. No caso, a densidade linear é a proporção da massa com o tamanho da corda, Que nem, por exemplo, o que é uma densidade superficial? É a quantidade de massa que está distribuída numa área. O que é uma densidade volumétrica? É a quantidade de massa que está distribuída num volume. O que interessa pra gente aqui na onda transversal é a linear, pessoal. Por isso que eu vou pegar a massa e representar através dessa informação o tamanho da corda. Então é isso que eu estou chamando de densidade linear. É isso que diferencia uma corda da outra. Inicialmente, pessoal, nós vamos estudar o caso em que a densidade linear da corda A é menor do que a da corda B, Então a gente pode pensar que a corda A, mantendo o mesmo tamanho para as duas, a corda A ela tem menos massa distribuída ao longo dessa linha, assim como a corda B tem mais massa distribuída ao longo dessa mesma linha, do mesmo tamanho de corda, vamos pensar dessa forma. Então, ótimo, pessoal, eu vou pegar e perturbar essa corda, produzindo um pulso, Esse pulso que vai chamar a velocidade de propagação desse pulso de VA, E ele possui uma fase que eu orientei convenientemente para cima, A hora que esse pulso incidir nessa superfície, bem tênue, imaginária, que divide a corda A da corda B, pessoal, acontece o seguinte: em primeiro lugar, como aqui as características são diferentes, essa corda vai interagir com a outra, A corda A interage com a corda B. Como orientei para cima, vai acontecer a mesma coisa que a gente justificou anteriormente, A corda A interage com a corda B, fazendo com que esse ponto tenda a subir, Ora, como o B tem mais inércia que a corda A, pessoal, ação e reação, ele empurra a corda B para cima, a corda B empurra a corda A para baixo. Então, olha o que acontece. Há um pulso refletido, Esse pulso refletido, como vocês podem ver, como a corda B empurra ele para baixo, ele possui uma certa oposição de fase em relação ao meu pulso original, Pois bem, minha onda continua se propagando agora na corda nova. Percebam que como esses meios possuem características diferentes, a velocidade com que ela se propaga no pulso refratado é diferente, Já já nós vamos ver qual é a relação entre as velocidades. Mas outra coisa que é importante prestar atenção é que aqui no pulso refratado, ou seja, no que trocou de meio, não há oposição de fase, justamente porque a corda A empurra a corda
corda B para cima. Então, há uma oposição de fase somente no pulso refletido. No pulso refratado, não há uma oposição de fase, né? A velocidade de propagação de uma onda transversal, pessoal, de uma corda esticada, por exemplo, depende da raiz quadrada da força que tensiona essa corda, que eu estou chamando de F, dividido pela densidade linear. Ora, como essa corda e essa corda estão juntas, pessoal, elas estão esticadas com a mesma tensão. Portanto, tanto A quanto B possuem o mesmo F. Ora, como a densidade linear de A é menor que a de B, e, como você pode perceber aqui, a velocidade de propagação é inversamente proporcional à densidade linear, o que a gente tem? Como a densidade linear de A é menor do que a de B, a velocidade de propagação de A vai ser maior do que a velocidade de propagação de B, né? Você pode pensar dessa forma, não numa análise matemática como eu fiz, mas conceitualmente. Como B possui uma inércia maior, pessoal, fica mais difícil dessa onda se propagar. Portanto, VB menor do que VA. É como se esse meio oferecesse uma resistência maior para a propagação da minha onda. Agora nós vamos continuar estudando a mesma refração, porém numa situação um pouquinho diferente. Vamos continuar vendo a refração em ondas transversais, porém agora eu inverti as densidades lineares das minhas cordas, Então a corda A agora, pessoal, ela possui uma densidade linear maior que a corda de B, Então, olha, a lógica se mantém a mesma, só que agora a nossa análise vai ser baseada em que a minha onda, o meu pulso, na verdade ele vai incidir em um meio agora que possui uma inércia menor, que possui uma densidade linear menor. A lógica continua sendo a mesma. Então, olha, eu tenho aqui um pulso incidente, convencionei minha fase, ele está com uma certa velocidade de propagação para lá, ele vai incidir nessa região que divide as duas cordas, nessa superfície que divide as duas cordas, e o que vai acontecer? Pelo fato da corda B agora possuir uma inércia menor, pessoal, o que acontece? O meu pulso refletido, como a gente viu anteriormente, ele vai estar na mesma fase, Agora o meu pulso refletido não há inversão de fase. Lembra-se, quando a gente estudou a reflexão na corda, a gente viu que quando a onda vai atravessar de um meio que possui uma inércia menor, esse pulso refletido, ele fica sem inversão de fase, É porque essa interação da corda A com a corda B e, reciprocamente, a corda B com a corda A, essa interação da corda B com a corda A não consegue vencer a inércia, Por isso que ele retorna com velocidade A. Agora vamos pensar aqui no meu pulso refratado, Olha, parte do meu pulso, ele atravessa para minha nova corda, Aqui, pessoal, a refração acontece da mesma forma que a gente viu anteriormente, O meu pulso refratado não há inversão de fase, justamente porque a hora que minha perturbação chega nesse ponto, ela perturba verticalmente para cima também. Então não há, na refração, pessoal, pode acreditar em mim, não há inversão de fase, Na refração. Na reflexão depende, se a sua onda vai para um meio de maior ou menor densidade linear, ou inércia se você preferir. Agora vamos fazer a nossa análise matemática, mesma coisa, velocidade de propagação, raiz quadrada da força que tensiona dividido pela densidade linear. Como a densidade linear de A é maior do que a densidade linear de B, ou seja, ela vai passar do mais denso para o menos denso, o que acontece? Então, o menos denso oferece uma resistência menor, portanto, a velocidade do pulso refratado é maior do que a velocidade do pulso refletido, ou do pulso incidente, se você preferir. Agora nós vamos aplicar a ideia da refração, porém para a luz, de novo, representando de uma forma geométrica. Então, nosso problema, pessoal, ele se assemelha ao da reflexão, porém agora nós vamos impor a condição de que meu raio luminoso atravessa a superfície propagando-se em um meio novo, Então aqui eu tenho os elementos geométricos importantes para a nossa representação, que são essa reta
que eu chamei de IO. IO é simplesmente o raio incidente, né? A reta normal, que é extremamente importante para a gente. O meu raio refratado, ou seja, o raio que atravessou o meio, né? Eu chamei de OR. OR é o raio refratado. E OP, pessoal, é o prolongamento desse raio incidente, né? Ele é extremamente importante para a gente, né? Justamente porque ele vai definir para a gente um ângulo, né? Então aqui, pessoal, a nossa definição geométrica, ela compõe de um ângulo de incidência formado pelo raio incidente e a reta normal, de um ângulo de refração formado pela reta normal e o raio refratado, e o ângulo formado pelo raio refratado e o prolongamento do raio incidente, que é chamado de ângulo de desvio. Então, os nossos elementos geométricos aqui estão, né? A primeira coisa que você pode estar se perguntando é por que o raio luminoso ele sofre esse desvio. Bom, a justificativa é a seguinte, que a luz, ao atravessar a superfície S, pessoal, como o meio 1 e o meio 2 possuem características diferentes, o meu raio luminoso, ao atravessar a superfície, ele vai se deparar com um meio que tem características novas. Essas características novas, como eu vou mostrar para vocês, faz com que a velocidade da luz sofra uma alteração. Há então uma compensação dessa mudança da velocidade da luz, né, do meio 1 para o meio 2, através desse ângulo, né? Justificar esse desvio de uma outra forma, pessoal, envolve argumentos físicos e matemáticos um pouco mais complexos. Então, a justificativa que eu vou dar para vocês é justamente essa, que esse desvio, aparentemente, ele está associado justamente à mudança de velocidade da luz de um meio para o outro, né? Então, olha aqui, pessoal, a primeira lei da refração se intitula como o seguinte, né? A gente pode tratá-la da seguinte forma, que o raio de incidência, o raio refratado e a reta normal, eles têm que ser coplanares, ou seja, da mesma forma que na reflexão, esses raios envolvidos, né, geometricamente, eles têm que estar todos no mesmo plano, né? A vantagem de dar essa lei é que a gente solidifica o argumento da geometria plana, né? Eu posso me utilizar da geometria plana para explicar e representar esses elementos geométricos, né? Outra coisa importante é a gente tentar justificar o meio de uma maneira matemática, a ponto da gente poder explicar e retratar o desvio formado. Então, olha aqui, pessoal, vamos pensar justamente nisso, né? A influência do meio, essa relação do meio com a velocidade da luz, né? A primeira coisa que a gente vai tratar é pegar um padrão, né? A gente vai se utilizar de um padrão para que nós possamos representar matematicamente os outros meios, sempre pensando nessa ideia da velocidade da luz, né? O meio que menos oferece resistência, que de fato não oferece nenhum tipo de resistência à propagação da luz, é o vácuo. Portanto, pessoal, essa velocidade da luz no vácuo, ela é a máxima possível. Não existe velocidade maior da luz do que a velocidade da luz no vácuo, né? É um meio que de forma alguma oferece algum tipo de resistência a essa propagação. Então ela se propaga com a velocidade máxima, né? A sua velocidade absoluta, que é 300 milhões de metros a cada segundo, ou em notação científica, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? Eu vou me utilizar desse padrão, justamente porque qualquer outro meio que a luz incida, com certeza absoluta vai haver uma redução dessa velocidade da luz. Então a gente vai definir, pessoal, uma velocidade da luz em qualquer outro meio, eu vou chamar de simplesmente de V. Agora, representar matematicamente o meio, pessoal, é simplesmente tomar uma comparação da velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio. Eu vou comparar quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz neste meio em questão, né? Como aqui, para cada meio diferente eu vou ter uma velocidade diferente, para cada meio eu vou ter um número, uma fração diferente. Como para cada meio é um número, a gente representa isso através de um índice, né, que a gente chama de índice de refração. Índice de refração é justamente essa representação matemática, essa comparação da velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio. A gente representa esse índice pelo símbolo N, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns valores só para vocês se situarem, como por exemplo, o índice de refração do ar, ele vale 1. O que significa, pessoal, esse índice de refração vale 1? Que a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no ar, elas são
idênticas. Na verdade, elas são muito próximas, né? É uma aproximação que a gente faz para o índice de refração do ar. Na verdade, esse índice de refração do ar, ele vale 1,0042, né? O que de fato, pessoal, falar 1,0042 e 1, não há tanta diferença assim, né? Você não está cometendo nenhum erro absurdamente grave ou grande fazendo essa aproximação, né? Outro índice de refração que é interessantíssimo, que aparece bastante no vestibular, é o índice de refração da água, né? Que ele vale 1,33. Como é que se lê essa informação que o índice de refração vale 1,33? Lê-se da seguinte forma, que a velocidade da luz no vácuo é 1,33 vezes maior do que a velocidade da luz no meio. Da mesma forma, no diamante, o índice de refração dele vale 2,41, ou seja, a velocidade da luz no vácuo é 2,41 vezes maior do que a velocidade da luz neste meio, né? Então, se eu comparar os três meios aqui, pessoal, com certeza absoluta, pelo fato de que o índice de refração do diamante é o maior de todos desses três que eu coloquei aqui, a velocidade da luz no diamante vai ser a menor. Isso porque o índice de refração e a velocidade da luz no meio são inversamente proporcionais. Dependendo das características do meio, pessoal, esse índice de refração pode ser maior, né? Por exemplo, existe um meio que é chamado de condensado de Bose-Einstein, né? É um condensado, é um vapor de gás, de sódio, né, na verdade, que ele está resfriado a uma temperatura de menos 270 graus Celsius. A luz nesse meio, ela percorre a meros 60 km por hora. Então, há uma diminuição absurda, né, de 300 milhões de metros por segundo. A hora que a luz penetra nesse condensado de Bose-Einstein, ela sofre uma redução e começa a se propagar a 60 km por hora, né? Então, a gente comparar o meio, pessoal, a gente vai se utilizar de uma palavrinha mais técnica, que é refringência. Entre esses três meios, o mais refringente é o diamante, porque ele possui um índice de refração maior. O menos refringente de todos é o ar, porque ele possui um índice de refração menor. Lógico que eu estou comparando a refringência entre esses três meios somente. Então agora, já que a gente tem a definição matemática do índice de refração, ou seja, a representação do meio, nós podemos começar a estudar a refração propriamente dita. Eu só queria comentar uma coisinha, que como a velocidade da luz no vácuo é maior ou igual à velocidade da luz no meio, né, sempre vai ser, porque essa velocidade é absoluta, então a fração, né, a proporção entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio sempre vai ser maior ou igual a 1, né? Eu simplesmente dividi os dois lados aqui por V, né? Como V é sempre positivo, não há problema nenhum quanto à desigualdade. Então, pessoal, como C sobre V é o índice de refração, o meu índice de refração sempre vai ser maior ou igual a 1. Não existe índice de refração entre 0 e 1. É impossível. O erro físico que se comete ao escrever um índice de refração, por exemplo, meio, 0,8, 0,7, 0,2, qualquer coisa que seja, é o fato de você afirmar que a velocidade da luz no meio é maior do que a velocidade da luz no vácuo. Então, tome muito cuidado, pessoal. Esse é um erro físico, né, de afirmar que existe uma velocidade da luz em um meio maior do que a do vácuo. Não existe. A velocidade da luz no vácuo é a maior possível. Consequência, o índice de refração sempre tem que ser maior ou igual a 1. Então agora, pessoal, a gente já tem argumentos suficientes para falar a respeito da segunda lei da refração, que é também conhecida como lei de Snell-Descartes, né? A lei de Snell-Descartes, ela simplesmente representa as influências geométricas e físicas desse desvio, né? Ela é representada então a partir do índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência. Isso daqui é equivalente, é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Então, N1 seno I, N2 seno R. Essa é a segunda lei da refração, que a gente se utiliza dela para fazer alguns casos particulares, como por exemplo aqui. Eu tenho um caso, pessoal, em que o índice de refração do primeiro meio é menor do que o segundo meio. Então, o que eu posso afirmar? Que o meio 1 ele é menos refringente que o meio 2, né? Então, fazendo essa comparação, N1 menor do que N2. Isso é uma escolha minha, tá? É que a gente vai estudar este caso agora em particular.
Então vamos pensar fisicamente, pessoal. Quando a luz passa do menos refringente para o mais refringente, quanto maior for a refringência, mais resistência ele oferece para a velocidade da luz. Então, ao luz atravessar daqui para cá, a velocidade da luz sofre uma diminuição em relação ao primeiro meio. Então, a velocidade da luz diminui. Se a velocidade da luz diminui, pessoal, esse raio luminoso que incide aqui, ele sofre um desvio se aproximando da normal, né? Por quê? Então, o ângulo de incidência ele tem que ser maior do que o ângulo de refração, né? Fazendo com que esse ângulo aqui seja maior do que esse daqui. Olha, eu posso afirmar o seguinte, que o meu raio luminoso ele se aproxima agora da normal. O segundo caso particular que nós vamos estudar agora vai ser aplicar a lei de Snell para um caso em que o índice de refração do meio 1 ele é maior do que o índice de refração do meio 2, ou seja, a luz vai passar do mais refringente para o menos refringente, né? Então a lógica se mantém, pessoal. A luz atravessar de um meio para outro, a velocidade vai ter alguma alteração. Como neste caso que eu impus, né, a luz vai passar do mais refringente, ou seja, que oferece uma resistência maior, para o menos refringente. Então nesse segundo meio, a resistência é menor. Como a resistência é menor, essa velocidade da luz aumenta, só que lembrando, aumenta em comparação ao primeiro meio, né? Então, em comparação ao primeiro meio, essa velocidade da luz aumenta, um aumento relativo, né? Então, ótimo, pessoal. Se a velocidade da luz aumenta, né, ela ganha momento para poder fazer com que o ângulo de incidência agora seja menor do que o ângulo de refração. Então, esse aumento de velocidade da luz, quando ela atravessa do meio 1 para o meio 2, se manifesta no nosso fenômeno, fazendo com que o raio refratado sofra um desvio, né? E esse desvio ele é feito de tal forma com que o ângulo de incidência tem que ser menor do que o ângulo de refração. Então o meu raio luminoso ele se afasta da normal. Então, revisando tudo que a gente viu, pessoal, os dois casos. Primeiro caso, a luz passando do menos refringente para o mais refringente, a velocidade diminui porque aumenta a resistência, né? A velocidade diminui porque aumenta a resistência, então o meu raio luminoso ele se aproxima da normal. E caso o meu raio luminoso passe do mais refringente para o menos refringente, a velocidade da luz aumenta, então o meu raio luminoso se afasta da normal. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.